dia! Façamos um excepcional dia. Eu aqui com meu café, você aí do outro lado e pronto para mais um dia, mais uma mensagem para viver mais um dia, aproveitando ao máximo todas as oportunidades que Deus coloca para que a gente possa viver. A mensagem de hoje, o tema é voltando para casa. Voltando para casa. E a nossa palavra-chave hoje é reconciliação. Sempre haverá renovo para um coração disposto. Essa é a nossa frase de hoje. Sempre haverá renovo para um coração disposto. Um coração disposto a voltar para casa. Um coração disposto a se arrepender de todas as más decisões que fez na vida, e isso te dá o caminho seguro. Você tem um caminho seguro. Muitas vezes você só não está enxergando, mas a hora que cair a ficha, quando baixar o download, você vai entender quais são os caminhos seguros que você pode trilhar nessa vida. E o nosso texto está lá em Lucas 15, 17 e 18. Diz assim: caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Essa passagem é a passagem do filho pródigo, onde ele pede que o pai adiantasse a herança dele para que ele pudesse fazer o que ele bem entendesse. E o pai, depois de muito custo, liberou essa herança para ele, e ele foi viver a vida. E gastou, não soube administrar a fortuna que tinha, e chegou a passar fome. Mas ele se lembrou que tem um pai amoroso, que com certeza o abrigaria. E foi o que aconteceu. E no livro ele fala assim, ao examinarmos a parábola do filho pródigo, nos deparamos com a história de um jovem que, de maneira inesperada, decidiu abandonar o conforto da casa de seu pai e optou por seguir um caminho pouco convencional. A narrativa relata que esse filho, almejando uma vida desprovida de responsabilidade, solicitou sua parte da herança e acabou desperdiçando-a de modo imprudente. Entretanto, após esgotar todos os recursos, teve que trabalhar cuidando de porcos e acabou passando fome. Mas ele despertou para a realidade e reconheceu o seu grande erro, percebendo que os empregados de seu pai tinham comida de sobra e eram tratados com dignidade. O fato é que estamos sim propensos a errar, a cometer erro. Mas o que me salva, o que salva a mim, o que salva você, é reconhecer esses erros, reconhecer essas falhas no meio do caminho
E quando você reconhece isso e você se coloca com humildade para reconhecer o seu erro, ele pode sim ser reparado. Porque imagine um outro cenário. Imagine que esse filho pródigo fosse um filho, além de descabeçado, um filho orgulhoso, que mesmo perdendo tudo, não reconhecesse que tinha um pai que poderia o contratá-lo, pelo menos como um empregado. Imagine que esse filho pródigo, qual seria o destino desse filho pródigo se ele fosse orgulhoso e ele não desse o braço a torcer e sem recurso nenhum, passando fome? Qual seria o destino dele? Por isso a importância da humildade, de se reconhecer quando nós falhamos. Porque quando você reconhece isso e você se coloca à disposição de reparar o seu erro, muitas vezes só aí você já consegue dar passos gigantescos para consertar algo que foi quebrado. Aí continua. Muitas vezes nossas escolhas nos distanciam de Deus a ponto de nos distrairmos com o pecado, os desejos e as tentações da vida. Algo incrível a respeito de Deus Pai é o fato de que nunca negar o perdão e reconciliação com qualquer um dos seus filhos. Independentemente do nosso estado atual, basta uma atitude de arrependimento e decisão de voltar para a casa do Pai para sermos recebidos de braços abertos. Entende? Deus Pai, Ele não mede esforços para nos perdoar. Mas sabe qual que é o problema? Existem situações que muitas vezes você passou pela vida que você não se permite se perdoar. E quando você não se permite se perdoar por uma decisão que você tomou, você acaba entrando em uma depressão. Você acaba perdendo o brilho de viver, o brilho da vida, porque você está soterrado sobre um peso que não faz mais sentido você está carregando. O auto-perdão é talvez uma das primeiras coisas que você precisa aplicar na sua vida. Se perdoar pelos erros que você cometeu, se perdoar pelas escolhas e decisões erradas que você cometeu no passado. Isso é que te traz a certeza de uma reconciliação, não só com o Pai, mas consigo mesmo. E como sempre reforço aqui, não é sobre religião, mas é sobre vida. Imagina, por que carregar um peso? Por que vivermos carregando um peso que não faz mais sentido? Se Deus ele já perdoou você por todos os pecados, por que você não se perdoa? Por que você não perdoa o próximo? Por que decidir carregar um peso que você não precisa mais? É sobre isso, sobre viver de uma maneira leve, para que você possa aproveitar as coisas boas da vida. E essa decisão são pequenas coisas que Deus não pode fazer por você. Perdoar a si mesmo, perdoar aos outros, é uma coisa que só você pode fazer.
Isso ninguém pode fazer por você. Deus pode travar todas as suas batalhas, mas perdoar por você, isso Ele não pode. Deus pode te dar sabedoria para que você resolva qualquer conflito, qualquer situação difícil, mas perdoar por você, isso Ele não pode. Arrancar esse peso existente que muitas vezes você insiste em carregar, esse Deus não pode fazer por você. Isso é você e você mesmo. Por isso, decida fazer o melhor para a sua vida. Decida fazer aquilo que é agradável para a sua vida. Decida ter uma conectividade diária com Deus, para que Ele possa te nutrir de sabedoria, para que você possa passar os desafios da vida com fé, com força, com perseverança. É isso que vai fazer a diferença. Aí ele continua: talvez você esteja distante de Deus e as decisões que tomou o levaram a vivenciar circunstâncias difíceis, relacionamentos abusivos, vício, escassez, pecado. Enfim, a casa do Pai é lugar de abundância, paz, amor, perdão. O filho pródigo pôde provar isso quando se arrependeu e retornou para o seu lar. Hoje você tem a mesma oportunidade. Todos os dias você tem a oportunidade, porque a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Cada manhã é um novo dia para que você possa aproveitar e se reconectar e pedir a direção e agradecer por todas as coisas boas que você tem e agradecer por cada situação difícil que você passou pela sua vida, que te fez crescer e amadurecer. Agradecer pelas pequenas coisas, desde o ar que respiramos, desde o alimento que é colocado na sua mesa, desde o trabalho que você tem, desde dos problemas diários que você tem, que você não pode olhar simples e exclusivamente como um problema, mas como um aprendizado para solucionar, para crescer, para avançar e prosperar rumo aos seus projetos. Deus o convida para retornar para casa e ocupar a sua posição de filho. Você tem uma posição primordial, a posição de filho. A posição de filho. E se hoje você é o filho pródigo que de repente decidiu sair da presença dele, ele te faz um convite. Pode voltar para casa, que estou de braços abertos para te receber. Pode voltar para casa, porque eu estou de braços abertos para te receber. Pois isso vai te fortalecer, isso vai te dar segurança, isso vai fazer com que você renove a sua mente todos os dias, para que você possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E não é sobre religião, é sobre as escolhas que você faz na vida para ter uma vida próspera e abençoada, cheia do Espírito, cheio da direção daquele que criou todas as coisas. Não é sobre religião, é sobre vida, como você decide viver a sua vida. Você decide ficar voltado, direcionando seus olhos para problemas,
ou decide manter os seus olhos em Deus, na direção do seu alvo, daquilo que você quer alcançar e atingir. Se você entender isso, você dá passos gigantescos rumo à conquista de todos os seus sonhos. Mas lembre-se, é importante os seus sonhos estarem alinhados com o sonho de Deus, pois só Ele tem o poder de forjar em você um novo caráter, um caráter de Deus, um caráter íntegro, forte. E essa decisão só você pode tomar. Deus não invade o seu coração, apesar dele já estar aí dentro. Você precisa ativar, você precisa buscar para que ele possa te dar direção, para que os seus ouvidos fiquem sensíveis à voz dele. Tá certo? Reconciliação foi a nossa palavra de hoje. E não existe reconciliação sem aproximação. Você precisa se aproximar daquilo que você quer se reconciliar. Se você quer se reconciliar com sua saúde, se aproxime de coisas que vão fazer com que a sua saúde prospere. Se você quer se reconciliar com as suas finanças, aprenda mais sobre como gerir as suas finanças. Se você quer se aproximar, se reconciliar nos seus relacionamentos, aprenda a estar presente. Aprenda a estar presente. Peça sabedoria a Deus para que você possa expandir em todas as áreas da sua vida, uma após a outra. Deus, ele criou todas as coisas e ele sabe de todas as coisas. Tudo que você não sabe ainda foi porque você ainda não buscou o conhecimento, não buscou a sabedoria. Mas se você pedir, a sabedoria, ela vem de encontro com você e ela vai te instruir em tudo que você precisa fazer. Tá certo? Sempre haverá renovo para um coração disposto. Se você tiver um coração disposto a perdoar e a renovar, se você tiver uma mente que você possa aprender a renovar todos os dias, você vai estar bem encaminhado, voltando para a casa do Pai, voltando para a casa da segurança, daquilo que te provém todas as coisas. Tá certo? É isso aí, pessoal. Não esquece, curte, comenta, compartilha. Vamos fazer essa mensagem expandir. Manda para um amigo, pro grupo da família. Tamo junto. Segue a gente no canal. Não custa nada. Tá certo? Tamo junto, até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.